Olá, você está no Escrituras Plus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse canal é meu, é seu, é nosso e nós queremos voltar a falar um pouquinho sobre os vultos da história, os grandes homens e mulheres de Deus que foram usados para pregar o Evangelho em vários locais, em várias épocas diferentes. Bom, antes da gente falar do George Whitefield, eu quero convidar você a curtir esse vídeo. Curte agora, porque no final você vai esquecer, você vai fechar, vai sair do canal. Então já curte agora. Comenta também sobre qual personagem você quer ouvir aqui no nosso canal. Não se esquece de compartilhar com seus amigos para que a mensagem seja difundida em vários locais. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Bom, o George Whitefield nasceu no dia 16 de dezembro de 1714, e um fato curioso sobre o seu nascimento é que ele nasceu em uma taberna, exatamente aquele local onde as pessoas iam para beber. Em algumas tabernas existia comida e tudo mais, mas ele nasceu num comércio de bebidas alcoólicas. O seu pai faleceu quando ele tinha menos de 3 anos de idade, daí a sua mãe casa-se novamente e ele começa a crescer num lar tipicamente não cristão. É exatamente nessa taberna que ele vai crescendo durante os seus anos de vida. Mas um fato curioso enquanto ele vai crescendo é que conforme ele ia crescendo, ele começa a estudar a Bíblia por conta própria. Ele não era nem convertido, a família não era cristã, mas Deus já tinha colocado um desejo no coração dele por estudar a palavra de Deus. Desde pequeno, George Whitefield era alguém extremamente eloquente no seu modo de falar e espontâneo. Sabe aquela criança que fala sem dificuldade nenhuma? Era o George. Bom, ele mesmo pagou pelos seus estudos em Oxford e pagou sendo garçom. Então, o estudo era diferente da nossa época. Hoje nós ainda temos um estudo público que não é pago, mas naquela época tinha que pagar os seus estudos e ele trabalhava desde pequeno como garçom para poder custear os seus estudos. Bom, conforme ele vai crescendo, ele começa a fazer parte, na sua juventude, de um grupo de oração, e é aquele grupo que nós já mencionamos em alguns vídeos com os irmãos Wesley, John Wesley e Charles Wesley. Esse grupo leva esses 3 expoentes futuramente a serem grandes vultos dos avivamentos, né? Então, num desses grupos, o George Whitefield tem um encontro significativo e especial com Deus e ele decide viver toda a sua vida plena para Deus. Para isso, para ser ordenado, ele decide fazer algo muito pessoal. Ele iria escrever 100 sermões e iria apresentar esses sermões para a igreja com vistas a ser ordenado, né? A igreja, a junta dos representantes da igreja, assim por diante, tá? Porém, quando ele escreve o primeiro sermão e apresenta para a igreja vê o zelo, a dedicação, a busca por santidade que ele tem e decide que ele seja ordenado. E que ele seja ordenado antes do prazo estabelecido pela igreja, pela denominação. Porque a denominação exigia que qualquer pastor que fosse ordenado deveria ser ordenado acima dos 23 anos e ele foi ordenado aos 21 anos. Bom, ele começa a pastorear a igreja local e conforme ele vai pastoreando a igreja local, o que impactava as pessoas era que o seu sermão, a sua pregação, eram todas banhadas em lágrimas. Ele sentia o que estava pregando. Ele não pregava como se algo fosse decorado, mas como se aquela mensagem fizesse parte dele, estivesse tocando a ele. Não era algo ensaiado, teatral, era algo dele, que Deus ia trabalhando nele. Bom, conforme ele vai pregando, ele vai ganhando fama, notoriedade, as suas mensagens começam a ser ouvidas e várias pessoas começam a segui-lo, ele começa a ter as suas oposições. É interessante, várias pessoas, quando começam a pregar, começam a surgir opositores, mas um ponto fundamental é permanência, ou um termo que está na moda, resiliência, né? Que é a capacidade de você enfrentar as dificuldades da vida e permanecer fiel. Na verdade, resiliência tem a ver com aquele movimento da árvore, quando o vento vem e ela desce e volta para a mesma posição. As oposições foram várias. Por exemplo, ele era muito convidado para pregar nas igrejas, as igrejas começaram a se fechar para ele. Ele ia viajar para outras cidades para pregar, outros países para pregar,
e as pessoas não queriam receber ele em seus hotéis. Bom, uma vez ele estava pregando e pregando para mais de 10 mil pessoas e depois que ele termina de pregar, ele foi apedrejado por aquela multidão. Então, conforme ele ia pregando, aconteciam coisas como essas, apedrejarem ele, jogarem tomate nele e assim por diante. Mas qual é o segredo de George Whitefield? Qual que é o segredo que nós podemos aprender e colocar nas nossas vidas hoje como servos e seguidores do Senhor Jesus? O segredo era o amor a Deus. Ele amava a Deus intensamente, não era um amor fingido, não era um amor porque ele era um pastor, era um amor verdadeiro, genuíno, real, que demonstrava de 3 formas. Primeiro, o desejo dele por ganhar vidas para Jesus. Segundo, ele lia muito a palavra de Deus porque ele entendia que era um meio de estar com Deus. Então ele passava geralmente as suas noites lendo a Bíblia, horas e horas a fio. E o terceiro, que ele demonstrava esse amor, era a sua vida intensa de oração. Nas suas viagens a cavalo, na sua casa, na sua residência, aonde ele estivesse, ele mantinha uma constância na oração. Já que nós falamos do desejo dele de ganhar vidas para Jesus, é interessante a gente pensar que ele não ficou a sua vida inteira na Inglaterra, e não somente numa igreja local. Ele foi 3 vezes em viagem à América do Norte, e que ele passou longos períodos de tempo pregando lá. Na Escócia, ele foi 14 vezes. Em Portugal, ele permaneceu durante 4 meses pregando o Evangelho. E nessas viagens missionárias que ele fez, ele ganhou muitas vidas para Jesus. E olha que interessante, apesar da fama que ele tinha, apesar da fama que ele não buscou, mas que Deus foi abrindo portas para ele, ele era alguém simples, humilde na sua forma de vestir, na sua forma de falar e na forma de se relacionar com as pessoas. E nós precisamos aprender isso, né? Quando Deus vai nos colocando em locais especiais, a mantermos a nossa simplicidade, o nosso coração nele. Bom, George Whitefield falece aos 65 anos de idade, no dia 30 de setembro de 1770. Alguns detalhes sobre a sua pregação. Ele pregava todas as vezes cerca de 2 horas. 2 horas de pregação. Hoje em dia a gente não aguenta quase que meia hora. O pastor prega acima de meia hora, nós começamos a reclamar, né? Ele pregava 2 horas e o público era impactado pela presença de Deus. Num período de 28 dias, ele pregou para cerca de 10 mil pessoas. Quando ele pregava, ele não usava microfone. Naquela época você não tinha aparelhos como nós temos nos dias de hoje, e a sua voz era perfeitamente audível a cerca de 1 quilômetro de distância, mesmo com ele tendo uma saúde frágil e problemas no pulmão. Uma vez ele pregou para 100 mil pessoas e 10 mil pessoas atenderam o apelo que ele fez. Qual era o tema central da mensagem dele? Que as pessoas fossem libertas do pecado. Bom, George Whitefield é um exemplo a ser seguido. Obviamente, nós queremos seguir Jesus, né? Mas homens como o George Whitefield seguiram Jesus. E nós podemos olhar para a vida deles, olhar para as coisas que eles fizeram e tentar imitá-los também. Na fé, no amor, no zelo pela palavra e, acima de tudo, no desejo por ganhar vidas para Jesus. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva. Forte abraço, Deus te abençoe.